Nessa manhã nós continuamos nossa série de estudos, de sermões, aliás, baseados no Catecismo de Heidelberg. E eu quero convidar você, aliás, a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10. Nós faremos a leitura apenas do verso de número 10, a princípio, todos juntos em uma só voz, mas eu quero pedir para você ficar com a sua Bíblia aberta, porque nós precisaremos olhar os textos próximos, os versículos que antecedem e os que vêm a seguir, para compreender a mensagem dessa manhã. Romanos capítulo 10, verso de número 10, vamos ler todos juntos? Diz assim a palavra do Senhor: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Feche seus olhos mais uma vez, meus irmãos. Bendito Senhor, graças te damos também por tua palavra, esse momento de comunhão preciosa, onde a sua voz é ouvida, ó Pai. Não apenas temos um livro na nossa mão, ou um conjunto de livros em nossa mão. Não temos apenas, Senhor, um símbolo da nossa religiosidade, ó Pai. É a tua palavra, Senhor, que nessa manhã, por tua bondade, escolheu, quis, aprove ao Senhor falar com a tua igreja nessa manhã. Nós estamos aqui para ouvi-lo, Senhor, mas necessitamos do teu Santo Espírito para entender cada palavra, para que faça sentido, Senhor, ao nosso coração, para que essa semente venha não apenas ser plantada no nosso coração, mas venha germinar. Por isso, Senhor, nós pedimos ao teu Santo Espírito, sabendo que ele é fiel, pois o Senhor é fiel para cumprir. Convença-nos, ó Deus, do pecado, da justiça, do juízo. Ilumine o nosso entendimento, Senhor, para que essa palavra possa não apenas ser ouvida, mas praticada. Se com pregador nessa manhã, ó Deus, para que tudo isso possa honrar o teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, quando Paulo escreve essa carta à igreja de Roma, ele está lidando com um problema muito grande e, ao mesmo tempo, ele tem o desejo de esclarecer para aquela igreja o propósito redentor do Senhor em se manifestar, em se revelar, em escolher pessoas que não eram apenas do nicho judaico. Então, essa igreja, formada por judeus que se converteram ao cristianismo e por gentios, ou seja, pessoas que não eram da tradição ou do costume judaico para o cristianismo também, incluindo pessoas da própria Roma, eles estão em uma espécie de pé de guerra, digamos assim, muito mais por parte dos judeus. Esses judeus foram expulsos pelo imperador romano. E quando eles são expulsos, especificamente por propagarem o cristianismo, eles, depois de um tempo, eles têm algum tipo de permissão para voltar a Roma e encontram uma igreja dominada por gentios. E como todo judeu que se apegava bastante à tradição, se desligar um pouco dela para toda a mensagem de Cristo já era um desafio. Agora ter que lidar com gentios falando a respeito de Deus, do Pai de Cristo Jesus, e ensinando, eles já estavam sendo líderes nessa igreja ali em Roma, era algo muito mais difícil. Então, Paulo vai falar para esses homens e essas mulheres a respeito do propósito do Senhor em escolher pessoas, em salvar pessoas e em revelar a Cristo Jesus, a justiça de Deus, para pessoas que negaram o próprio testemunho de Cristo como Filho de Deus, trazendo a mensagem do reino de Deus. E quando ele está dentro nessa perspectiva, quando chega nesse momento aqui no capítulo de número 10, ele vai deixar muito claro qual é a função de crer, a importância de crer, e não apenas a importância de crer, como a importância de dizer a respeito do que se crê, confessar aquilo que se acredita.
Porque uma vez que isso ande de maneira separada, se aquilo que você fala não condiz com aquilo que você crê, ou se você crê, mas você não fala, essa desconexão não faz sentido para a obra de Cristo na vida de homens e mulheres que já estavam desligados do nosso Senhor. Ao escrever a esses irmãos, o apóstolo trata de um problema que, embora antigo, ele continua atual. A diferença entre uma fé verdadeira e uma fé superficial. No nosso país, por exemplo, a última pesquisa que eu fiz dizia que nós tínhamos em média nós éramos 31% da população, nós evangélicos. Mas uma pergunta tem sido feita nos últimos anos a respeito dessa presença evangélica no nosso país, que tem aumentado para a honra e glória do Senhor, mas que ainda causa algum tipo de espanto. O porquê que essa presença crescente de evangélicos no país, ela não causa algum tipo de diferença positiva? Ou por que muitos desses cristãos evangélicos agora, eles assemelham, pelo menos uma boa parte deles, se assemelha com o católico nominal que você e eu já criticamos alguma vez na vida? Muitas pessoas se dizem cristãs, mas será que todas essas pessoas creem de fato em Cristo Jesus? Dentro da nossa igreja, será que tem pessoas com essa característica? Aquilo que elas confessam com os lábios é coerente, diz respeito com aquilo que elas têm no coração? Tanto a Escritura quanto a história da igreja nos ensinam que não basta ter uma religião ou uma tradição. A verdadeira fé ela é viva, ela transforma, a verdadeira fé ela envolve o coração e a expressão dos lábios de pessoas que foram alcançadas por esse Redentor, por esse Deus Santo. Então, o Catecismo de Heidelberg, ele nos ajuda a entender isso nas perguntas de 20 até 23, mas eu quero destacar só a pergunta de número 20 e a pergunta de número 21. Na pergunta de número 20, o Catecismo de Heidelberg, ele pergunta assim: todos os homens são salvos em Cristo, assim como todos pecaram em Adão? A resposta é muito clara: não. Somente aqueles que, pela verdadeira fé, são incorporados a Ele e aceitam todos os seus benefícios. E aí a sua pergunta, que eu acredito que você deva estar fazendo, o Catecismo também faz na pergunta seguinte, pergunta 21, o que é a verdadeira fé? E a resposta ela é muito extensa, mas eu quero destacar uma parte dela que é fundamental para compreendermos, para nos ajudar no sermão de hoje. O que é a verdadeira fé? É um conhecimento seguro e uma firme confiança que o Espírito Santo opera no meu coração. Porém, há algo mais que nós precisamos observar. Essa fé, ela não é de foro privado. Diferente do que ensinam por aí, e que dizem que até diz respeito ao fato de sermos um Estado, fazemos parte de um Estado laico, a fé das Escrituras, ela não é da sua particularidade. Se você queria ter algum tipo de religião ou exercer alguma fé apenas para você, eu preciso te dizer que talvez você tenha escolhido a religião errada. Porque a fé cristã, a fé das Escrituras, ela não é particular, pelo contrário, ela é pública, ela é evidenciada e ela é anunciada. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele explica exatamente isso em Romanos capítulo 10. Vamos observar como isso. Em primeiro lugar, a justiça não vem com um esforço humano, mas ela é um dom, como a gente bem sabe. Mas reparem os versos de número 6 e verso de número 7 desse mesmo capítulo que nós lemos, o verso de número 10. Mas a justiça, decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Aqui Paulo está citando Deuteronômio 30,
quando Moisés já ensinava ao povo que a palavra de Deus ela não estava distante demais e nem fora do nosso alcance. Moisés está falando para aquele povo a respeito da bênção e da maldição, e ele também está usando uma espécie de paralelo para dizer. Aliás, nós vamos ver alguns paralelos nesse texto. Mas lá em Deuteronômio 30, a gente vai abrir lá nesse momento para compreender melhor a fala de Moisés. Deuteronômio capítulo 30. Ele está falando sobre vida e morte, bem e mal, bênção e maldição, mas especificamente a partir do verso de número 11, lê-se o seguinte, Deuteronômio capítulo 30, verso de número 11, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil e nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres quem subirá por nós aos céus, que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos, nem está além do mar para dizeres quem passará por nós além do mar, que nulo traga e nulo faça ouvir para que o cumpramos, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. A justiça que salva não é algo que o homem possa fazer. Você não pode subir ao céu. E Paulo, quando ele transporta esse texto de Deuteronômio para a sua carta aos Romanos, ele explica isso na figura de Cristo Jesus. Essa palavra ela não está tão distante de vocês para que alguém pergunte, olha, quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isso é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. O homem não pode desempenhar um papel heróico para trazer salvação, para ressuscitar alguém, enfim, ele está usando esse exemplo muito difícil para nós, muito impossível para nós, para dizer nenhum homem pode, com o seu esforço, alcançar essa salvação, essa tentativa do homem de buscar a Deus, por mais bonita que pareça, por mais sincera que pareça, ela falha, e ela sempre vai falhar, porque nós somos como cegos tateando no escuro, até que o Senhor brilhe a sua luz no nosso caminho, até que a gente caia do cavalo e descubra que por nossa força, nós não conseguimos ir até Ele. Paulo sabia muito bem disso. Em sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele traz todos os adjetivos dele. Olha, eu sou sou circuncidado de 8º dia. Ele fala lá todas as coisas que dizem respeito à sua linhagem, e até mesmo o seu zelo como um fariseu e perseguidor da igreja, de tão sincero que era esse zelo. Mas ele diz, olha, nada disso é importante. E não é mesmo. Você pode olhar para a história dele, em Atos capítulo 9, você vai ver que quem o encontrou foi o Filho de Deus. Talvez a sua busca hoje seja baseada, de alguma forma, em tentar alcançar o Senhor. Mas, Everson, isso não faz sentido. Você está dizendo que toda essa minha busca não vai dar em nada. E tem uma razão para isso. Primeiro, a gente precisa reconhecer que Cristo já veio. Cristo já morreu e ressuscitou. A obra foi feita. A tentativa daqueles judeus de tentarem chamar para si o direito de serem mais povo de Deus do que os gentios, era uma ideia também que carregava o sentimento de que nós já temos Deus, nós já temos Yahvé, nós já sabemos, está no nosso sangue, nós somos filhos e filhas de Abraão, a tradição está do nosso lado, então nós somos muito mais próximos de Deus do que qualquer um que se chegue agora, seja em qualquer lugar do mundo. Mas isso não tem a mínima importância. Paulo está dizendo, isso não tem a mínima importância, porque o seu esforço, o seu heroísmo, suas horas de oração, de jejum, sua busca na madrugada, seu plano de leitura anual da Bíblia, ticado todos os anos, não fazem com que você alcance o Senhor.
Everson, isso é muito sério que você está falando. É sério, porque muito da nossa religiosidade exclui a própria certeza de que é Cristo o alvo da nossa oração, do nosso jejum, da nossa leitura bíblica, das nossas obras de caridade, da nossa vinda à igreja, da nossa participação nas programações. É Cristo, porque Ele já veio, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, a obra foi feita. E tudo o que nós precisamos fazer é não esquecer isso. É jamais colocar em outro lugar o mérito da nossa salvação. E essa palavra facilmente poderia apenas ir ao encontro de cristãos, que já fazem parte da igreja há muito tempo, mas ela vai ao encontro de pessoas que ainda estão brigando com a própria consciência, tentando, esmagando, esmiuçando o seu intelecto para tentar se convencer de que Cristo é real, de que Ele não é obra do acaso ou simples mitologia, ou foi apenas um revolucionário que a história conta. E se você se encontra nessa situação, se você está brigando contra a sua mente, talvez você precise ouvir o que o Espírito diz ao seu coração nessa manhã. Cristo já veio. Ele está se revelando para você nessa manhã. Você precisa reconhecer que alguém morreu e fez algo que você não poderia fazer. Nós não podemos alcançar a salvação subindo pela nossa moralidade. Nós não podemos também tentar alcançar algum tipo de elevação espiritual por meio da nossa dor, dos nossos martírios. Não depende da nossa justiça, depende somente de Cristo. E em dias em que a briga, a conversa, o debate teológico entre calvinistas e arminianos voltou com tudo nas redes sociais, você não precisa se ater a ela, mas você precisa abandonar esse pensamento arminiano de que você está participando da salvação. Você não pode querer fazer parte de uma igreja que declara explicitamente que é a soberania de Deus, que é apenas a graça de Deus, que é apenas pela fé, apenas por Cristo, apenas para a glória de Deus, revelado apenas nas Escrituras. Você não pode dizer ou querer fazer parte de uma igreja que crê nisso, agindo, pensando e tendo sentimentos arminianos de que você precisa de alguma forma alcançar esse favor de Deus. Você precisa se render. Calma, você precisa parar com essa corrida avassaladora atrás do vento. Reconheça, Cristo foi quem te achou no meio do nada. Você era como Agar no meio do deserto, com um filho morrendo no colo, e o Senhor te viu. Você é como Natanael, debaixo de uma árvore, orando pela salvação, e a salvação foi ao seu encontro. Você não fez nada, porque você estava morto em seus delitos e pecados, e se não fosse o bondoso Espírito Santo de Deus para te regenerar e te dar vida, você não conseguiria compreender essa palavra nessa manhã. Essa palavra, então, agora ela está perto de nós. E se ela está perto de nós, a gente precisa apenas confessar e crer. Verso de número 8 e verso de número 9, vejam que o texto diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Ele ainda está explicando Deuteronômio 30. E isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E você pode pensar, então está tudo certo, é o que a gente precisa fazer. Prega o evangelho para o parente, para o colega do trabalho, e pede para ele repetir a oração que você fizer. E está tudo certo. Mas é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que isso. Mas antes de falar dessa profundidade, reparem no que o texto está dizendo. A salvação ela não é distante. Ela não é uma teoria inalcançável, e é triste como muitos de nós acabam se perdendo no meio da teologia. E eu não estou falando da teologia que a palavra do Senhor, que são as Escrituras, nos trazem.
a boa teologia. Eu estou falando que no afã de querer entender o Senhor apenas de maneira intelectual, sem dobrar o coração, sem dobrar o joelho, sem olhar para essa palavra, e assim como Paulo dizer, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Se você não fizer isso, de fato, você vai se perder, porque existem muitos teólogos por aí, há muita teologia misturada com conhecimento, apenas com conhecimento humano. E o próprio apóstolo Paulo, ele tem a graça de nos dizer a sua confissão, dizendo, olha, eu não quero utilizar de linguagem humana, eu não quero me embebedar ou enveredar vocês com entendimento humano. Eu apenas quero saber de Cristo e dele ressuscitado. Talvez a bagunça na sua mente, porque você quis começar com uma teologia sistemática do Berkhof, dessa grossura, e esqueceu de olhar para o autor e consumador da sua fé, que te encontrou no meio do deserto. Berkhof acertou muito, ajuda muito a cada um de nós. Mas você está tentando tornar inalcançável algo que está mais perto de você do que você imagina. Efésios capítulo 3, verso de número 17, Paulo ora pela igreja de Éfeso, dizendo, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Está perto, tão perto, mas tão perto, que essa salvação toca dois lugares essenciais, a boca e o coração. Eu vou colocar o coração aqui como bom ocidental que eu sou, que a gente acredita que o órgão e a ideia de coração bíblico é a mesma coisa, só para a gente ter essa figura, boca e coração. O coração crê que Jesus ressuscitou dos mortos, e a boca confessa que Jesus é o Senhor. Vamos entender isso. E não é uma aula, mas eu quero trazer um recurso visual para a gente poder entender melhor. Vou pedir para os nossos amigos colocarem aqui. Vejam o que ele está fazendo no verso de número 10. Como eu disse, Paulo está usando o recurso literário lá de Deuteronômio, lá da língua hebraica, um paralelismo, para ficar mais claro para nós. E na primeira parte ele está dizendo que com o coração se crê para a justiça. Na segunda parte, ele está dizendo que com a boca se confessa para a salvação. Essas duas partes, elas estão falando não apenas de local, mas ela também está falando de instrumento. A maneira como ele está construindo esse pensamento na língua grega é para dizer que não apenas lugar, mas instrumento, coração e boca, tem esse propósito. Qual que é o instrumento? Qual que é o lugar? Coração e boca. O que faz? Se crê, se confessa. Para qual objetivo? Para a justiça, para a salvação. Deixa um pouquinho aí, por gentileza, gente. Esses dois aspectos não podem ser separados. E quando a gente dá uma olhada no texto de Deuteronômio 30, 14, a gente tem esse outro paralelo. Pode passar. Na tua boca, com a boca se confessa, no teu coração, com o coração se crê. Mas o que isso significa? Significa que lá em Deuteronômio, Moisés estava dizendo, olha, os mandamentos estão aqui para vocês cumprirem. E durante muito tempo, os judeus da época ali da carta aos Romanos, aliás, desde aquele momento até a época da carta aos Romanos, eles estavam de alguma forma apenas tentando cumprir os mandamentos, tentando cumprir. Qual que é o problema disso? O problema disso é que eles não ouviram aquilo que eu falei para vocês alguns minutos atrás. Cristo já veio, Cristo já morreu, já ressuscitou, a obra está feita, porque é impossível cumprir esse mandamento sozinho. Aliás, nem que você tivesse a ajuda de muitos, você não cumpriria esse mandamento de Moisés, a lei, a justiça. Você não tem como, eu não posso, você também não pode. Então, agora, Paulo está dizendo que o cumprimento da lei, o próprio Cristo é quem está perto de nós.
Olha como as coisas ficaram mais fáceis para você, como elas agora são alcançáveis. Você não precisa correr e se esgoelar para tentar cumprir toda a lei que está ali, em Levítico, e aparece ali na Torá, nos 5 primeiros livros. Você não vai conseguir e não precisa morrer por isso. Mas você precisa reconhecer que alguém morreu. E agora o cumprimento da lei, a própria lei, é quem está perto de você. O mandamento, meus irmãos, é Cristo. E é Ele quem diz: sejam meus imitadores. O próprio mandamento é Cristo, porque Ele não apenas cumpre a lei, como Ele prega essa lei, e Ele diz: arrependam-se, creiam no Senhor, creiam também em mim. Não é possível chegar ao Pai, não é possível chegar a Deus sem passar por mim primeiro. A sua busca desenfreada por Deus, mesmo dentro da igreja, ou se você não sabe se vai ficar nessa igreja, ou se vai para o mundo, essa busca desenfreada pelo que é divino, ela precisa parar. Porque Cristo se revelou, e Ele é a justiça e a salvação, cumpridas em um homem só. Esses dois aspectos não podem ser separados: fé e confissão. A fé verdadeira é uma fé que move o coração e se manifesta em confissão pública. Pode tirar, pessoal. Obrigado. E agora nós temos o versículo central do nosso sermão, que nós começamos a ler, o verso de número 10, de Romanos capítulo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A ordem é clara: primeiro o coração crê, depois a boca confessa. Mas no texto original, essa palavra ela está no que a gente chama de modo passivo, ou seja, a pessoa, o sujeito da oração, ou seja, o ser humano, o homem, ele sofre também essa ação e pratica ela de maneira contínua. Parece muito esquisito, mas na verdade tem um propósito. O se crê ou cresce, dependendo da sua tradução, significa que na verdade essa obra não é sua. Você não vai conseguir fazer isso. Eu estou repetindo isso para que a gente não caia no conto que nós mesmos dissemos para nós. É crido, porque o autor e consumador da nossa fé é o próprio Cristo revelado. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Recentemente eu ouvi uma irmã dizendo que ela tinha muitas dificuldades porque ela tinha alguns pensamentos muito ruins. E ela lutava contra aquele pensamento, mas de tempos em tempos ela ouvia de novo um desejo, uma raiva, um pensamento quase que homicida. Mas óbvio que ela não praticava, mas ela ficava angustiada pelo fato de ter esse pensamento. Qualquer um de nós já passou ou passa por isso. Somos seres vingativos, somos seres que querem sua própria justiça. Então, odiar o outro, desejar a morte dele, infelizmente para nós é comum. Mas aí, no meio daquela confissão, o Espírito Santo lembrou para ela que, na verdade, ela só não fez nada, ela só não praticou seu pensamento porque ela estava numa batalha. E o Espírito Santo, a favor dela, estava ajudando a não colocar em prática aquele pensamento. Esse sinal do Espírito agindo dentro de nós, nos contendo, nos freando, dizendo para nós que nossos instintos, nossos desejos são errados, é o sinal maravilhoso da graça de Deus, que diz que o cumprimento da palavra de Jesus, de que enviaria o Consolador, que nos ensinaria, que nos conduziria pelo caminho da verdade, é real, é presente, essa promessa existe. E você, enquanto está na sua batalha, nesse exato momento, e o Espírito Santo está te freando, conduzindo, amenizando sua ansiedade,
Enquanto você está ouvindo e todas essas sinapses biológicas, elas se misturam com algum tipo de sinapse espiritual e você consegue compreender sobrenaturalmente o que essa palavra diz, é a certeza de que crer é obra de um Espírito que regenera pessoas mortas no seu ceticismo, no seu cinismo, na sua incredulidade. Seria muito bom se a gente glorificasse o Senhor nesse momento. É o Espírito de Deus em nós, agindo. Você tem noção do que significa? A promessa se cumpriu. E você, mesmo que não pudesse crer, agora você crê. Porque assim o Senhor quis que acontecesse. E agora, sabendo disso, em que, em primeiro lugar, o coração crê, agora nós confessamos. E mais uma vez, essa palavra ela está sofrendo também a ação. Ao mesmo tempo que nós confessamos ao Senhor, Ele nos confessa diante de Deus. E por isso eu fiz questão da nossa oração inicial conter frases como: nós somos o teu povo, pertencemos a ti, porque isso só é possível se aqueles que o Pai deu ao Filho forem reconhecidos pelo Filho diante do Pai. Então, meu irmão, agora você crê e agora você reproduz uma confissão que começa com Cristo, dizendo: esse é meu, aquela ali também é minha, aquele grupo lá também é meu, essa igreja é minha. E isso mostra que nem a fé e nem a confissão nascem de nós mesmos, mas são obras do Espírito Santo no coração humano. A fé verdadeira nunca é uma fé oculta, é por isso que ela precisa ser confessada. Ela não é uma fé secreta, ela não é isolada, ela sempre se manifesta. Se você ainda está achando que para poder andar por aí nesse mundo e ter o mínimo de respeito das pessoas ou consideração delas, você está fazendo a linha de respeitador, ninguém fala de religião para a gente manter aqui o padrão de cordialidade, eu sinto dizer, talvez você esteja sendo dominado por um espírito de covardia, e nós não fomos chamados para viver um espírito de covardia, nós fomos chamados para não ficar em silêncio, nós fomos chamados para dizer aquilo que o nosso coração está cheio, e o contrário também é verdadeiro, que se talvez você não esteja falando, é que talvez seu coração não esteja tão cheio assim do Espírito de Deus, da verdade desse Cristo revelado. Frequentar uma igreja, meus irmãos, cantar músicas cristãs, decorar textos bíblicos, qualquer pessoa pode fazer isso sem fé verdadeira, mas quando o Espírito planta a fé no coração, a confissão ela é inevitável. Essa confissão não é superficial, não é momentânea, ela é pública, ela é firme, ela é corajosa e ela continua, ela é contínua. Paulo então conclui seu argumento dizendo que a salvação é pela fé e não por distinções. Como se tudo isso não bastasse, ele vai dizer no verso de número 11 até o verso de número 13. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, ou não será envergonhado. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A justiça de Deus, ela é tão maravilhosa, e ela é tão linda na sua obra de redenção, que ela não faz a distinção que talvez você faça. Talvez você esteja escolhendo um público certo para pregar o Evangelho. Isso não tem nada a ver com contextualização, com obra missionária. É só mesmo que você não quer pregar para gente pobre. Você não quer gastar tempo com gente bêbada, gente drogada, gente viciada. Você não quer falar de Jesus no meio de um povo que torce por outro time que não seja o seu. Não quer entrar no hospital, tanto bactéria, infecção hospitalar, fazer capelania domiciliar, entrar na casa de gente tossindo.
A salvação ela não é um privilégio para poucos, meus irmãos. Ela é oferecida a todos os que creem e confessam o nome de Jesus. Você pode ter nascido em um lar cristão, pode ter aprendido essa doutrina desde criança, pode até conhecer muito sobre a Bíblia, mas se o seu coração não crê no Cristo, se a sua boca não confessa, não professa, não fala sobre Cristo, essa fé não é verdadeira. Você está vivendo uma mentira. E esse sermão todo não é apenas para te condenar a respeito disso. É para te dar esperança de que você pode mudar essa realidade nesse momento. Basta se arrepender. Basta se arrepender. Porque a promessa da Escritura ela é clara, verso de número 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Concluindo, meus irmãos, o apóstolo ele não está oferecendo aqui uma fórmula mágica. Ele nos ensina que a salvação verdadeira envolve coração e boca. Envolve crer e envolve confessar. Porque a boca só confessa porque o coração crê, e o coração só crê porque Deus o regenerou pela sua maravilhosa palavra. A verdadeira fé é muito mais do que informação religiosa. Ela é transformação interior que se manifesta em vida prática, em testemunho, em palavras e ações. Examine-se. Você apenas sabe sobre Cristo? O Brasil inteiro sabe sobre Cristo. Não vou dizer inteiro, porque a gente ainda tem muitas tribos que não conhecem. Mas você apenas sabe sobre Ele ou você crê nele de fato? E essa pergunta, por mais que você diga, não, eu creio nele de fato, então por que você vive como se fosse ainda um escravo do pecado? Por que você vive com medo de que a qualquer momento o velho homem voltasse? Você não se despiu dele? Isso é para crente velho, tá? Você sabe apenas sobre Cristo ou você crê nele de fato? Porque se você crê nele de fato, a sua palavra será temperada com sal. Se você crê nele de fato, a sua impaciência terá que dar lugar ao fruto do Espírito, que contém paciência. Se você crê nele de fato, você precisa buscá-lo para acessar a vida dele que já vive em você. Caso contrário, você precisa dobrar seu joelho e pedir que ele lhe alcance. A sua boca confessa o que o seu coração realmente crê? Ou você transformou a fé evangélica em uma ideologia política? Ou você transformou apenas o evangelho num conjunto de moralidade que você jura que vai mudar a estrutura dessa sociedade? Porque enquanto você está buscando uma reforma de fora para dentro, talvez você precise passar por uma reforma interna, porque não há coerência entre o que você fala e o que você crê. E as pessoas lá fora, elas estão olhando para isso, elas estão dizendo, bonito que você falou, mas cadê os frutos? Eu quero comer os frutos que você está dizendo. A sua fé é apenas nominal, ela é verdadeira. Creia no Senhor Jesus, confesse com a sua boca que Ele é o seu Senhor. Viva como alguém que foi transformado. E se você ainda tem dúvida, busque ao Senhor. Busque a sua palavra. Pergunte ao irmão que está do seu lado. Você reconhece ele como um cristão? Pergunte a ele como você pode fazer para se render a esse Cristo. Porque ninguém será salvo por tradição, por cultura, por aparência ou por conhecimento. Mas a salvação ela é apenas pelo fato de crer no Cristo ressurreto. Precisa fazer parte da sua fé, que Cristo não apenas veio para dizer, amai-vos uns aos outros, pessoal, mas precisa fazer parte da sua fé, que esse homem que disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado, ele morreu por causa disso, e ele ressuscitou para calar a boca de todo o inferno e daqueles que o renegavam, inclusive eu e você.
precisa fazer parte da nossa confissão, que esse Cristo não pode ser encontrado numa tumba em Israel, esse Cristo não está armazenado em uma hóstia, esse Cristo ele não é dominado, ele não pode ser colocado numa caixinha por nenhum fanático religioso. Esse Cristo, ele ressuscitou, está à destra do Deus Pai e preparou um lugar para aqueles que creem nele e confessam a sua vida, a salvação por meio dele. Que o Senhor nos ajude a viver essa verdade. Fiquemos em pé, meus irmãos. Vamos orar. Santo Senhor, que nos enviou Cristo Jesus como justiça que nenhum de nós poderíamos provar, comprovar ou cumprir. Santo é o Senhor, que enviou o seu Filho unigênito para que fosse o primogênito de muitos, que agora, convencidos do pecado, convencidos da justiça feita em Cristo Jesus e convencidos também que no final de todas as coisas, no dia do juízo, prestarão conta daquilo que fazem, daquilo que dizem, da maneira como andam. Agora terão no seu coração, no seu caminhar, na sua vida, um alinhamento da boca e do coração. Santo é o Senhor, que nos enviou o Cordeiro de Deus para pessoas que nem faziam parte da linhagem judaica. Senhor, nós somos esses gentios, ó Pai, pelos quais o Senhor orou por nós, como é dito em João capítulo 17. O Senhor orou por todos aqueles que conheceriam o Senhor através da palavra pregada pelos apóstolos. E depois, Senhor, de uma avalanche de graça e misericórdia, alcançando todos os continentes, chegou até Suzano, chegou até o Alto Tietê, e chegou no nosso país, trazendo esses homens e mulheres aqui presentes, ó Deus, para confessar, para crer e confessar que só o Senhor é Deus, que só há salvação em Cristo Jesus. Bendito seja o teu Santo Espírito, ó Senhor, que nos proporcionou tudo isso nessa manhã e que muito mais nos dará à medida que a escola dominical seguir e até mesmo no culto logo mais à noite. Bendito seja o teu nome, Senhor, porque essa graça o Senhor colocou na mesa para que nós pudéssemos comer. Essa é a nossa oração de gratidão, pedindo que o Senhor nos perdoe, ó Pai, por nossa incoerência e nos ajude, Senhor, a viver de forma digna. Em nome de Jesus. Amém.